Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 17 de agosto, estamos na quinta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. A leitura de hoje é de Josué, capítulo 3, versículos de 7 a 10, versículo 11, versículos 13 a 17. Naqueles dias o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltar-te diante de todo Israel, para que saibas que estou contigo, assim como estive com Moisés. Tu ordena aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo-lhes: quando chegardes à beira das águas do Jordão, ficai parados ali. Depois, Josué disse aos filhos de Israel: aproximai-vos para ouvir as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou: nisto sabereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que ele expulsará da vossa presença os cananeus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão adiante de vós. E logo que os sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra tocarem com a planta dos pés as águas do Jordão, elas se dividirão. As águas da parte de baixo continuarão a correr, mas as águas que vêm de cima pararão, formando uma barragem. Quando o povo levantou acampamento para passar o rio Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança puseram-se à frente de todo o povo. Quando chegaram ao rio Jordão e os pés dos sacerdotes se molharam nas águas da margem, pois o Jordão transborda e inunda suas margens durante todo o tempo da colheita, então as águas que vinham de cima pararam, formando uma grande barragem, até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã. E as que estavam na parte de baixo desceram para o mar de Arabá, o mar salgado, até secarem completamente. Então o povo atravessou em frente a Jericó, e os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor conservaram-se firmes sobre a terra seca no meio do rio, e ali permaneceram até que todo Israel acabasse de atravessar o rio Jordão a pé enxuto. Meu irmão, minha irmã, no relato da passagem do rio Jordão, o personagem principal não é Josué, nem o povo, é a Arca da Aliança. Graças à Arca da Aliança, um obstáculo que parecia insuperável é superado com facilidade. Isso nos mostra que o elemento decisivo para superar os obstáculos não são as nossas capacidades, mas é a presença de Deus na nossa vida. A Arca da Aliança simboliza exatamente a presença de Deus no meio do povo. Conforme o relato bíblico, a Arca da Aliança continha duas coisas, duas realidades que exprimem a presença de Deus. De um lado, o dom de Deus, e do outro lado, a exigência de Deus. Estas duas realidades são simbolizadas no maná e as tábuas do Decálogo. Se desejamos estar unidos a Deus, devemos acolher essas duas realidades da presença de Deus. O maná simboliza o amor de Deus, amor solícito, generoso, que sustenta a nossa vida, nos faz progredir. O maná é a prefiguração do dom de Deus em Cristo na Eucaristia. O pão do céu não foi Moisés que o deu, mas o próprio Pai que dá o verdadeiro pão do céu, que é Jesus. O pão do céu é a carne do Filho de Deus dada para a vida do mundo. A nossa vida deve ser orientada pelo amor, pelo dom de Deus. Receber o dom de Deus da Eucaristia é o fundamento, se queremos ter uma boa orientação e superar as dificuldades da vida. Receber o dom de Deus é o que impede de nos abater diante das dificuldades e faz com que as transformemos em ocasião de progresso espiritual.
É necessário, porém, acolher o outro aspecto da presença de Deus, que é a sua vontade, a sua exigência. As tábuas da lei exprimiam as exigências de Deus para o seu povo. Se trata de uma exigência de amor, uma vontade de libertação, uma vontade positiva, mas que às vezes pode ser muito severa e às vezes até desagradável. No Novo Testamento, a vontade de Deus se tornou ainda mais exigente e ao mesmo tempo mais positiva, porque foi sintetizada por Jesus no duplo mandamento de amar a Deus e amar o próximo. Além disso, Jesus ordenou amar os pobres e os inimigos, perdoar 70 vezes 7, deixar tudo e seguir pobre de bens, e assim por diante. Em Jesus, a exigência está fundada no dom de Deus. Porque Deus nos ama infinitamente, somos chamados a amar como o Pai ama. Por isso, amar nem sempre é fácil. Amar é uma exigência e é também um dom. Podemos amar como Jesus porque recebemos o dom de Jesus. E porque recebemos Jesus, podemos amar como Ele ama. A vida cristã é acolher o dom de Deus de maneira passiva, ao permitir que Deus nos ame. E é acolher o dom de Deus de maneira ativa, amando como Ele ama.